A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo 27, e versículo de número 5 ao 7, que vai nos dizer assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. As filhas de Zelofeade, elas resolveram não se calar, mas elas apresentaram a causa delas perante Moisés para que Moisés levasse a causa delas perante o Senhor. Hoje Deus diz para você que não é tempo de você se calar. Muitas vezes, irmãos, nós não recebemos algumas bênçãos, algumas portas não se abrem na nossa vida porque a gente não pede. A palavra do Senhor é muito clara ao nos dizer: pedi, dar-se-vos-á. Jesus disse isso. E as filhas de Zelofeade fizeram exatamente isso aqui. Elas resolveram pedir. Elas resolveram apresentar a causa delas perante Moisés para que Moisés levasse até o Senhor. Decandarasto candaraia. E hoje eu te pergunto: o que é que você tem feito com causas impossíveis? O que é que você tem feito com aquilo que foge do seu controle, que foge da sua alçada? Você tem cruzado os braços e deixado para lá dizendo: eu tenho que me conformar? Ou você tem buscado uma resposta? Ou você tem buscado uma solução no Deus que não perde batalha, no Deus que faz o impossível acontecer para dar vitória ao seu povo? Deus, Ele pode fazer o impossível. E Ele quer que você lembre diariamente que para Ele não existe nada impossível. Ele é o Deus que opera milagre. Ele é o Deus que faz maravilhas. Ele é o Deus de Candarabacandarastu Candaraia, que trabalha a favor daqueles que confiam nele. Ei, de Candarastu Candarai. Declare comigo: eu creio que o meu Deus é fiel e Ele está trabalhando sim ao meu favor. Eu creio que o meu Deus é fiel e Ele está trabalhando sim ao meu favor. O Senhor pegou causas de pessoas aqui que apresentaram impossíveis para Ele, como as filhas de Zelofeade fizeram aqui. Porque quando eu tenho impossível, eu não guardo na gaveta. Eu não entrego como uma causa perdida. Eu não digo: essa área está fadada ao fracasso porque não tem jeito, não. Nós servimos a um Deus do impossível. E é isso que eu, que você, que nós precisamos lembrar diariamente. Que para o nosso Deus não existe causa impossível e Ele é justo. Ele julga com retidão a causa daqueles que confiam nele. E o Senhor hoje diz para você: pegue essa impossibilidade e entregue nas minhas mãos. Pega essa impossibilidade no casamento e entregue nas minhas mãos, diz o Senhor. Pega essa impossibilidade no ministério e entregue nas minhas mãos, diz o Senhor. Pega essa impossibilidade na vida financeira e entregue nas minhas mãos, diz o Senhor. Pega essa impossibilidade na vida profissional e entregue nas minhas mãos, diz o Senhor. Você precisa entregar nas mãos de Deus. E não fique dizendo: Deus já sabe do que eu preciso, eu não vou falar. Não, irmãos. Deus quer que você fale. Ele quer que você abra a boca, que você conte a Ele. Decandarasto, porque Ele tem solução para o seu problema. Ele tem resposta para a sua vida. E Ele não vai deixar você frustrada. Você frustrado, não existe ninguém que tenha confiado no Senhor que tenha ficado frustrada. Que tenha ficado frustrado. Nosso Deus, Ele responde. O nosso Deus, Ele alegra o coração. O nosso Deus, Ele trabalha a favor daqueles que confiam nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Seja uma pessoa que confia no Senhor. Se você confiar nele constantemente, você não vai ser abalado, não vai ser abalado. Deus vai cuidar de você de maneira detalhada, porque o seu socorro vem do alto. As filhas de Zelofeade, elas resolveram apresentar a causa delas. E hoje Deus diz para você: apresente a sua causa. Faça como Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, que foram as filhas de Zelofeade. Faça como elas fizeram. Não aceite a impossibilidade. Não cruze os braços. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Espírito Santo sabe, e você também. E Deus me trouxe aqui. Você não entrou nesse vídeo à toa. Você entrou aqui porque Deus quer falar contigo. E Ele me trouxe aqui para lhe dizer: é tempo de clamar pelo impossível. É tempo de clamar por aquilo que você não pode resolver. Irmãos, havia uma lei criada. E essas mulheres não poderiam revogar. Elas poderiam muito bem aqui cruzarem os braços.
Porém, a palavra do Senhor vai nos deixar bem claro, irmãos, que elas não se conformaram. O nosso mal é que a gente se conforma com muita facilidade com aquilo que está fechado, com a impossibilidade, e cruzamos os braços. Mas as filhas de Zelofeade não fizeram isso. E nós precisamos aprender com essas mulheres a perseverança que elas tinham, a convicção de que algo ia acontecer. Mesmo sendo impossível, dentro de nós tem que haver uma fé. Dentro de nós tem que haver uma certeza. Deus vai fazer o impossível. O meu Deus não vai me deixar, não vai me desamparar. Ele vai fazer essa porta abrir, ele vai trazer a cura, ele vai salvar fulano, ele vai salvar ciclano. Eu vou colocar a minha fé, a minha confiança nele. Elas disseram a Moisés e aos príncipes e a todo o povo que estava ali à porta da tenda da congregação: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. O pai delas, Zelofeade, só teve filhas mulheres, ele não teve filhos. E no versículo de número 4 vai nos dizer assim, ó: porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Elas foram ousadas no pedir, porque as mulheres não tinham direito à possessão, à posse, mas elas resolveram não se calar. Elas resolveram lutar pelo direito delas. Você tem lutado pelo seu direito? Você tem lutado por aquilo que Deus colocou na sua mão? Ou você tem esmurecido? Ou você tem enfraquecido? Ou você tem parado? O nosso Deus diz para você que não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder. Mas é tempo de avançar, é tempo de confiar, é tempo de crer que Deus vai trazer uma resposta. A causa dessas mulheres foi apresentada àquele que tudo pode. Moisés pegou a causa e apresentou perante o Senhor. E o nosso Deus logo trouxe a resposta. Não seja uma pessoa que reluta a apresentar as coisas ao Senhor por pensar que vai demorar. Tem muita gente que pensa que Deus demora muito para responder e às vezes não tem paciência. Por isso não consulta o Senhor, mas nem sempre é assim. Tem momentos que Deus, ele realmente leva um prazo mais extenso, mais longo para resolver. Mas tem um tempo que Deus mesmo resolve logo. Que ele mesmo faz o impossível acontecer. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: eu trago esse tempo para a sua vida. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: eu tenho respostas no de repente. Eu tenho respostas rápidas, mas você precisa me consultar. Você precisa apresentar a impossibilidade diante do Senhor. Você não pode de maneira nenhuma cruzar os seus braços por pensar que Deus vai demorar, por achar que Deus não vai trazer a resposta no tempo que você acha que ele vai trazer. O Senhor trouxe a resposta e ele falou com Moisés. As filhas de Zelofeade falam que é justo. Olha, irmãos, elas estavam certas. Imagina comigo se elas tivessem se calado. Elas não teriam vivido a resposta que já estava reservada para elas. Se você cruzar os braços, se você parar, se você se calar, se você desistir, você não vai viver o que Deus já designou para você. Muitas vezes Deus permite as impossibilidades na nossa história. Não é para nos castigar, mas é para nos fazer irmos à luta. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: é tempo de a luta. É tempo de avançar, é tempo de continuar, é tempo de não decandar, amanto decai de rasto candaraia desistir. Essas mulheres haviam falado o que era justo. E o Senhor concedeu a petição delas. O Senhor vai conceder petições, e aqui Ele só quer que você peça. Ele só quer que você apresente. Irmã, mas é impossível. Você vai pegar o que é impossível e vai apresentar ao Deus do impossível. Porque é impossível para você, mas para Deus não existe nada impossível. Ele trabalha a favor daqueles que confiam nele, daqueles que creem que ele pode fazer o impossível. Você crê? Você está aqui porque você acredita no Deus do impossível. E ele diz para você: eu vou te dar vitória. E ele diz para você: eu vou trazer a resposta. E ele diz para você: eu vou alegrar o seu coração. Eu tenho milagres para fazer na vida de pessoas que vão clamar, diz o Senhor. Agora você tem que clamar, você tem que se posicionar. Certamente lhes darás possessão de herança entre
os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. O que elas pediram foi concedido para elas. E aqui, irmãos, foi criada uma lei por causa de mulheres que resolveram não se calar. Meu irmão, minha irmã, resolva não se calar. Porque Deus faz coisas extraordinárias na vida de pessoas que entendem que Ele é o Deus do impossível e que não se calam diante da impossibilidade. Foi criada a lei acerca dos direitos das filhas herdeiras. Por quê? Porque as filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza resolveram não se calar. Quando você resolve não se calar, você faz história. Quando você resolve não se calar, sua casa não entra em ruína, a vergonha não entra, o luto decandará, candarasto, candará é lançado por terra, a dor, o sofrimento, a derrota, a angústia que viria para te parar, Deus está dizendo, eu lanço por terra quando você se posiciona. É tempo de você se posicionar para que hajam livramentos, para que hajam respostas, para que hajam realmente honras que eu determinei para a sua vida. Sem posicionamento, essas mulheres não chegariam onde chegou. E tem momentos que não adianta. Nós temos que nos posicionarmos. O Senhor diz para ti de maneira clara, você precisa fazer sua parte. Para que eu faça a minha, diz o Senhor dos Exércitos. Para que eu trabalhe ao seu favor. Deiracando, estarai, decandarabacandarai. Deus está trabalhando a favor de pessoas aqui, irmãos. Pessoas que pegaram a impossibilidade e colocaram diante dele. E outras que ainda vão colocar, vão ver o resultado também. Porque quando você entrega o impossível nas mãos do Deus do impossível, Ele faz o milagre acontecer. Ele surpreende o seu coração. Se essas mulheres se calassem, elas teriam o nome do pai delas apagado. Como elas mesmo disseram aqui. O nome do pai delas seria tirado da família. O Senhor diz para você, eu não tenho histórias apagadas para você. Eu tenho algo novo, eu tenho novidade. Só que só vive novidade de Deus quem resolve se posicionar. Quem resolve fazer a parte dele, a parte dela. E o Senhor diz para você hoje, resolva fazer sua parte. Porque o Senhor tem vitória. Resolva fazer a sua parte. Porque eu, Senhor, tenho resposta, tenho milagres. E certamente glorificarei o meu nome na tua vida. O Senhor, irmãos, Ele tem resultados extraordinários para aqueles que depositam a fé, para aqueles que depositam a confiança nele. Essas mulheres poderiam ter medo de ousar no pedir. Porque muitas vezes a gente tem medo do novo e temos medo de pedir o novo também. Temos medo de pedir coisas grandes. E o Senhor está dizendo, não limite o meu poder. Não seja uma pessoa que fica ali só pelos cantos pedindo coisas pequenas por medo, não. Seja uma pessoa que se posiciona. A palavra do Senhor, ela é muito clara ao nos dizer que houve resposta porque houve posicionamento aqui. Porque se elas não apresentam a causa, irmãos, ficaria por isso mesmo. Elas não teriam direito, o nome do pai delas seria apagado da família e acabou. Tem coisas, irmãos, que a gente só vai ver se houver posicionamento, não adianta. Se a gente escolher decandaramante, derrasto, candarabacandaraia, não cruzar os braços. Se nós escolhermos fazer a nossa parte, escolha, minha irmã. Escolha, meu irmão, fazer a sua parte. Aprenda com essas mulheres. As filhas de Zelofeade nos deixam aqui uma grande lição. Que quando é impossível para mim, quando é impossível para você, nós não temos que cruzar os braços, abaixar a cabeça e darmos a causa como perdida. Mas nós temos que nos posicionarmos diante do Senhor. Porque certamente Ele tem a resposta, Ele tem a solução, Ele tem o milagre, Ele tem a vitória. Ele tem aquilo que nós não temos. Ele é o dono da chave de Davi que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz o sobrenatural acontecer. E dá vitória ao seu povo. Então hoje Deus diz para você de maneira muito clara, não cruze os braços. Não deixe a impossibilidade ditar como vai ser o fim da sua história. Mas se levante acreditando, se levante com fé, com uma certeza, com uma convicção. O meu Deus é fiel. E Ele jamais vai compactuar com a injustiça. Eu vou apresentar essa causa para Ele, porque eu sei que Ele tem vitória reservada para mim.
Eu vou apresentar essa causa para ele porque eu sei que ele é o Deus do impossível e ele vai me dar vitória. Deus está falando com homens e com mulheres que estão me ouvindo agora. Se posicione porque eu tenho vitória. Se posicione porque eu tenho coisas grandes para fazer. Só vive o grande que não tem medo de ousar no pedir. Só vive coisas extraordinárias que não tem medo de investir. Aqui nós observamos que essas mulheres levaram a causa até Moisés e Moisés levou até Deus. Porque Moisés, ele era um intermediador. Mas hoje nós temos livre acesso para falar com Deus. Não precisamos de ninguém para intermediar. Só precisamos acreditar, confiar e apresentar a causa diretamente diante de Deus. Isso é privilégio. Hoje nós temos esse acesso livre. Porque Jesus, quando ele morreu, irmãos, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou, nos dando livre acesso para falarmos com o Pai. Então hoje você tem livre acesso. Entre no seu quarto, feche a porta, ore em secreto, fale com Deus. Apresente para Ele a impossibilidade. Apresente para Ele o que fugiu da sua alçada, o que fugiu do seu controle, o que é impossível para você. Que certamente Ele vai trazer resultados, que certamente Ele vai trazer resposta, e o nome dele será glorificado na sua vida de maneira especial e extraordinária. Aqui estava as filhas de Zelofeade recebendo uma resposta positiva do próprio Deus. O próprio Deus dizendo a Moisés: diga para elas que elas vão receber sim o que elas pediram, porque elas falaram que é justo. Deus está dizendo: eu vou surpreender o seu coração e vou alegrar você. Como eu fiz com as filhas de Zelofeade, eu vou fazer contigo. Porque você vai orar e a resposta vai chegar. E quem já está orando não vai tardar também de receber resposta. O impossível vai acontecer e o nome do Senhor será glorificado na sua história. Deus é Deus do impossível. Pega essa causa, apresente para Deus e certamente Ele vai fazer o milagre acontecer e não tardará. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que escuta petições dos seus filhos e faz o impossível acontecer para os da vitória. Da mesma forma que o Senhor permitiu que uma lei fosse criada, a lei das herdeiras, de Candaramanto, de Candarasto, Candarraia, por causa de mulheres que resolveram não se calar. Eu creio que o Senhor também fará coisas grandes, porque os teus filhos não vão se calar. O Senhor vai surpreender o coração dele, o coração dela, porque a vitória vai ser grande, a resposta vai ser extraordinária e positiva, pois o Senhor é o Deus do impossível que dá vitória ao teu povo, quando humanamente falando não tem jeito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível e o Senhor transforma a impossibilidade em vitória, em milagre, em resposta, em conquista, e o teu nome é glorificado. Quando nós colocamos diante de ti o impossível, o Senhor transforma com certeza e alegra o nosso coração. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Cada nome pedido seja visto
manifestado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor. Prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Nós servimos ao Deus que Ele é todo poderoso e Ele trabalha nas impossibilidades. Quando você tiver impossibilidades, você não guarda, você não lança fora, ou até mesmo você não desiste delas, mas você entrega nas mãos de Deus. Você apresenta ao Senhor e Ele transforma cada impossibilidade que você coloca diante dele em milagre, em vitória, em resposta. As filhas de Zelofeade viveram o impossível, porque elas resolveram não se calar, não cruzar os braços. Resolva pedir, resolva falar, resolva contar para quem pode resolver o seu problema, que com certeza ele vai trazer a solução, a resposta, e vai glorificar o nome dele na sua história. Pedir e dá-se-vos-á. Foi exatamente isso que Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza fizeram, e é isso que você vai fazer. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.